Como lidar com o diagnóstico de câncer de próstata em homens mais idosos? É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui com meu amigo Dr. Diego Gouveia, também urologista, e nós operamos essa semana 2 pacientes acima de 75 anos e eu quero que o Diego comente um pouquinho para o pessoal como é que foram a decisão, do diagnóstico até o tratamento desses pacientes. Bom, pessoal, o primeiro paciente é um paciente de 76 anos que teve um infarto há alguns anos atrás e acompanha com um cardiologista, né? E esse cardiologista que eu acompanho solicitou o exame de PSA, né? Lembrando que, em tese, a maioria dos protocolos vigentes hoje em dia orientam que a gente encerre o rastreio de próstata aos 75 anos. Então, esse paciente com 76 anos, o cardiologista solicitou o exame de PSA que veio alterado, ele orientou que procurasse um urologista. E aí a gente fez lá a ressonância multiparamétrica de próstata, seguida da biópsia de próstata, e a gente acabou diagnosticando, nesse caso, um tumor extremamente agressivo, né? E que, de fato, se não tivesse sido feito o diagnóstico, esse paciente provavelmente teria evoluído muito mal, né? Esse caso em específico, a gente acabou operando por robótica, né, há 2 dias atrás, e recebeu alta ontem, né? A cirurgia foi super tranquila, e aí a gente vai avaliar daqui para frente como que vai ficar a doença dele, se vai precisar fazer algum tratamento complementar. E ontem a gente operou um paciente de 78 anos que foi a mesma coisa, acompanhamento clínico, o médico que o acompanhava solicitou o exame de PSA e mostrou aí um PSA mais alto, e na biópsia a gente acabou evidenciando também um tumor bastante agressivo, e essa cirurgia já foi feita por laparoscopia. O paciente evoluiu bem e recebeu alta hoje, né? Então os 2 pacientes aí mais idosos, né, mais 75 anos, receberam um diagnóstico, acabou sendo optado pelo tratamento cirúrgico, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e os 2 pacientes evoluíram super bem. E aí a gente decidiu trazer esse tema aqui, porque recentemente o Dr. Paulo falou no Congresso de Urologia justamente sobre essa questão da longevidade e o diagnóstico de câncer de próstata, né, Paulo? Então, acho que algumas considerações importantes. Quando a gente fala os protocolos recomendam o rastreamento, o acompanhamento até os 75, na verdade, isso é baseado na expectativa de vida. Nós sabemos que o homem brasileiro, principalmente brasileiro, a partir de 75 anos, ele tem uma média de sobrevivência de 10 a 12 anos. Então, a gente sabe que o câncer de próstata é uma doença, na maioria dos casos, de evolução lenta. Então, a recomendação populacional é que a partir dessa idade não faria tanto sentido fazer um diagnóstico de uma doença como o câncer de próstata, já que ela tem evolução lenta em muitos casos. Mas a gente está vendo uma mudança de paradigma, porque hoje os homens de 80 anos, eles são conhecidos como os novos 70, e cada vez mais a gente vê esses homens ativos. Então, isso tem mudado muito, né? Então, a gente tem hoje em dia uma proposta de oferecer um cuidado um pouco mais personalizado para cada paciente. Esse primeiro paciente em questão, apesar da história cardiovascular, do infarto dele, ele estava muito bem clinicamente, assintomático, o seu cardiologista avaliou conjuntamente e ele identificou que seria benéfico um tratamento mais ativo e não deixar simplesmente essa doença evoluir. Então, a proposta cirúrgica, por exemplo, o paciente e familiares vieram com a intenção de tratamento e as possibilidades seriam radioterapia, seria cirurgia, né? A gente explicou os prós e contras de cada um. No passado, esse paciente certamente iria para a radioterapia, sem dúvida, mas hoje em dia, com mudanças de tecnologia, com a possibilidade de ter oferecido um tratamento com a cirurgia robótica, que traz melhores resultados do ponto de vista de recuperação, a gente fez esse tratamento e a gente confirmou, então, a partir do momento que a gente terminou a cirurgia, que foi realmente um procedimento bem feito. Eu acho que assim, as coisas são muito dinâmicas, né, Paulo? Então, de fato, assim, como que era a expectativa de vida das pessoas há 40, 50 anos atrás? Não era da mesma maneira que é hoje em dia. Então, as pessoas estão vivendo mais, têm mais qualidade de vida, têm mais consciência, né? Então, as pessoas estão aí fazendo o que tiver ao alcance para poder viver mais, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Então, protocolos que eram aplicados há 10 anos atrás, hoje em dia eles praticamente não fazem sentido mais, né? E aliado a isso tem a questão de que, de fato, há 10, 15 anos atrás, a cirurgia que a gente praticava é totalmente diferente da cirurgia que a gente faz hoje. Então, assim, os pacientes, mesmo os pacientes mais idosos, eles têm essa opção ainda, né? Então, é que nem o Paulo falou, essa opção ela tem que ser individualizada, né? Essa avaliação. Então, não adianta se basear única e exclusivamente em protocolos que se aplicam mais do ponto de vista populacional, então você tem que avaliar caso a caso. Então, a gente já operou pacientes com mais de 80 anos, e não foram poucas vezes,
e os pacientes tiveram uma evolução muito boa, né? Um detalhe, Diego, a respeito desse assunto de como selecionar esses pacientes, né? Muitas vezes existia uma concepção da forma que você olha para o paciente, você já podia definir um tratamento só pelo fato dele entrar no seu consultório e você olhar aquela idade ali. Mas, na verdade, hoje em dia a gente tem várias formas de avaliar, várias escalas internacionalmente conhecidas, em que você pode fazer uma avaliação e se surpreender. E muitas vezes alguns pacientes considerados pré-frágeis ou frágeis ou vulneráveis, você consegue reverter isso com cuidados muito simples, né? A gente hoje tem uma equipe multidisciplinar em que entra a oncogeriatria, a fisioterapia, nutricionista, que pode fazer uma mudança completa de visão e de performance desse paciente. Aquele paciente considerado vulnerável, de repente ele se torna um paciente completamente robusto e ele deve ter o tratamento da mesma forma que aquele paciente que era robusto já desde o início. Exatamente. Então, acho que a mensagem que fica é que, diferente de antigamente, não é porque a gente vai fazer eventualmente um diagnóstico de câncer de próstata, principalmente tumores mais avançados, para o paciente acima de 75, ou às vezes até um pouquinho mais de idade, e esse paciente ele está já ali sentenciado a não, por exemplo, ter como opção a cirurgia. Não. Eventualmente, dependendo da avaliação, dependendo do apoio da equipe multiprofissional, a gente pode sim oferecer para esse paciente o tratamento cirúrgico e, se necessário, terapias complementares depois. E o urologista precisa ser um urologista com experiência no assunto para que possa fazer uma avaliação global, né, e definir, porque muitas vezes a decisão de um urologista que talvez não esteja tão afeito a um tratamento de pacientes mais idosos vai encaminhar ele para uma observação apenas ou para um tratamento que às vezes não é o melhor para aquele paciente. Então, procure o especialista e ele vai te esclarecer todos os detalhes a respeito do tratamento. Acho que demos um recado claramente, né, Diego? Então, longevidade e câncer de próstata cada vez mais perto e eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Continue nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, nossos canais e fique por aqui sempre porque teremos outros assuntos urológicos, de câncer de próstata, de hiperplasia benigna, entre outros. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Um abraço e até a próxima.